Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à Escritura, logo em Provérbios, capítulo 15. A gente agradece a Deus pela oportunidade de estar aqui e poder estar em companheirismo com a família do irmão Haroldo, esposa e filhos, né? Muito bom estarmos todos juntos aqui. Capítulo 15 de Provérbios, verso 23. Eu vou falar, creio, de coisas que vocês conhecem, que é muito mais fácil. E são coisas, de toda maneira, são coisas profundas, porque foram as maiores revelações que Deus deu ao nosso precioso profeta. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Apocalipse 10, 7. Quero fazer esta leitura, porque vamos falar mais sobre isso. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amado Criador, pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez, enquanto nós falamos da sua palavra, que o Espírito Santo possa manifestar em bênçãos na nossa vida. Carecemos de Ti. Sua palavra é verdade e ainda hoje que ela está revelada, nós podemos compreendê-la melhor por causa da revelação. Então fale ao nosso coração através desta mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Pode ficar à vontade, sentar. Nós vamos meditar dentro destas coisas muito conhecidas, mas é tão simples e profundo. Mas o que é os sete trovões? Vamos ver o que o irmão Brana diz o que é. Bom, para começar, ele diz que quem revela estes trovões está em 124, a festa das trombetas. Observe Apocalipse 10, 1 ao 7. Todos os mistérios têm que ser revelados à noiva através do mensageiro da igreja de Laodiceia. Apocalipse 10, 1 a 7 só pode ser revelado através desse mensageiro da era de Laodiceia. Irmão Brana foi um mensageiro da era de Laodiceia, e depois, tirando um povo de Laodiceia, ele foi mensageiro à noiva. Porque ele estava sendo mensageiro à Laodiceia para dar a mensagem ali dentro da era de Laodiceia. E quando a mensagem é dada dentro da era, fala-se também a duas classes de igrejas. Fala a igreja verdadeira e fala a igreja falsa. Então, quando o profeta sai da era, a igreja falsa fica e a igreja verdadeira sai com o profeta. Assim como Cristo. Cristo estava em Laodiceia, mas ele saiu de Laodiceia. Porque Cristo andou em todas as eras, inclusive na era de Laodiceia. Quando rejeitaram a mensagem do profeta ali em Laodiceia, Cristo saiu. Foi nesse tempo que cumpriu o Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo, é porque Cristo já estava do lado de fora de Laodiceia. Então Cristo saiu, tirou seu profeta. O profeta saiu, tirou o povo que pertence à sua mensagem, naquele dia. Que cada povo teve um mensageiro, cada um deles. Você vai encontrar Paulo com o seu povo, vai encontrar Irineu com o seu povo e assim por diante. Lutero com o seu povo, Wesley com o seu povo e irmão Brana conosco. E irmão Brana não chegou nem a nos conhecer, mas ele nos viu além da cortina do tempo. Ele não pôde vir aqui no Brasil nos conhecer. E se ele viesse no Brasil naquele tempo, eu era criança, estaria lá com meus 12 a 15 anos, então eu não ficaria nem sabendo
que ele veio ao Brasil. Mas graças a Deus que a sua mensagem chegou ao Brasil. E essa mensagem é suficiente para poder mostrar para nós que Deus mandou um profeta e veio em um profeta. Assim como Deus mandou um filho e veio no filho, Deus mandou um profeta e veio no profeta. Assim como o filho diz, eu e o Pai somos um, você não pode ver dois, profeta e Deus. Eu e o Pai somos um. Quando era eu e o Pai somos um, era o Pai Espírito no Filho carne. E o que o Filho era? Filho do homem. Então, ali formava um Deus que estava manifestado na terra. A mesma coisa aconteceu agora no entardecer, porque isso foi no amanhecer. E ele é o alfa e também o ômega. Aqui no entardecer, Deus veio novamente e desceu no Filho, que é o ministério do Filho do homem. Deus desceu em carne. E quando Deus desce em carne, aquela carne e Deus é um só. Entendeu? Uma coisa só. Você não pode separar. Por isso que tudo o que o profeta fez, aconteceu, cumpriu, porque não era o homem, o William Branham. Era Deus no homem. Porque o homem não cumpre nada. O homem é difícil, o homem só dá trabalho. Mas Deus no homem é que cumpre sua palavra. Agora, Deus sempre precisa de um homem. Ele tem que encontrar alguém que crê nele, alguém que seja sincero. Você sabe que ele encontrou um homem sincero e ainda pediu para ele ser sincero. Irmão Branham era um homem sincero. Deus encontrou com ele e pediu para ele ser sincero. Se você for sincero e fizer com que o povo creia em ti, nada suportará a sua oração, nem mesmo o câncer. Agora ele já encontrou um homem sincero. Quando Deus encontrou com Abraão, ele já encontrou um homem perfeito. Mas o que ele chegou e disse para Abraão? Sê tu perfeito. Mas Abraão era o homem mais perfeito da terra. Não existia homem como Abraão na terra. Mas Deus ainda queria dele a perfeição. Aquela perfeição era para ele receber aquela manifestação de Deus na sua casa. Então, Abraão recebeu Deus em casa porque chegou à perfeição. William Branham fez o que fez porque foi sincero. E não esperamos nós fazermos alguma coisa ou receber Deus na nossa casa, na nossa vida, se não formos sinceros. Se não formos sinceros, nós nunca vamos receber Deus. Se não formos perfeitos, nós nunca vamos receber Deus. Agora diz, mas como que eu posso ser perfeito se o perfeito não estiver em mim? Mas é por isso mesmo. Como que Abraão podia ser perfeito se Deus não estivesse nele para fazê-lo perfeito? Como você pode ser perfeito se Cristo não estiver em mim e em você? Jesus disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial. Agora ele sabia que ele era perfeito porque o Pai estava nele. E que nós devemos ser perfeitos porque o Filho está em nós. Amém? Isso daqui são coisas maravilhosas. Agora, primeiro é um profeta. Mensageiro da era de Laodiceia. Ele vem para cumprir a palavra. Eu li na outra vez que eu vim aqui. Eu creio que não estou esquecendo, não. Mas eu li, falei sobre estas coisas. E eu quero mais um pouquinho abrir a nossa mente com os mesmos parágrafos. Laodiceia 38. Para nós vermos se nós cremos mesmo que William Branham foi o profeta. Isso aqui é importante. Cada vez que você lê, você tem uma luz maior. Agora, este de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7, fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais, para ver se isso aqui já tem acontecido. Conforme diz Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Então, se somos filhos, somos convertidos aos pais pentecostais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Então aqui ele já está mostrando que o mensageiro Laodiceia
o Elias e Apocalipse 10, 7 é uma coisa só. Ele já está mostrando aqui. O que acontece? Segundo ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações. Agora eu quero que vocês notem uma coisa, e mesmo que essas mensagens, elas foram feitas pelo irmão Livai depois, mas foi pregada pelo irmão Branham. E tem coisas que aconteceu depois que o irmão Branham pregou as ervas, e o irmão Branham mandou colocar. Quando o irmão Oliveira, como eles dizem, ele foi gramaticar as 7 ervas. Então, isso daqui é tão interessante, irmão, que parece que o selo, esta parte de Laodiceia, foi escrito depois dos selos. Entende? Para o irmão Branham falar aqui o que está escrito. Ele diz assim, segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Entende? Como que ele sabia que Apocalipse 10 era o que estava dentro dos 7 selos? Quando ele pregou as ervas da igreja, quando Deus abriu os selos para ele, em 63, e creio que em 60, 61 ele pregou as ervas, e ele já estava falando estas coisas. Então são coisas que foram, é muito atualizada, da forma que o irmão Branham deixou aqui, ó. Segundo Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Conforme ele converteu nossos corações, agora ele vem com Apocalipse 10 e revela os 7 trovões, que são revelações. Ele diz aqui, o que é os 7 trovões? Ele está dizendo aqui, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. É hora que você perguntar para nós, a gente não sabe responder. O que é 7 trovões? Aí não sabe. Então precisa desse parágrafo. Agora que eu estou meditando nele, então me veio. Mas que coisa! O que é os 7 trovões? Ele diz aqui Apocalipse 10. O que é Apocalipse 10? É os 7 trovões. Que está ali dentro de Apocalipse 10. Então, ele está dizendo aqui que esse mensageiro, ele tanto converte os corações de filhos, de pais, de filhos a pais, como também ele revela os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Então não é outro para revelar. E o povo que crê no irmão Branham deveria pensar muito bem nisto. O que Deus diz para o irmão Branham, você prega, mas não diga para ninguém o que é a terceira etapa. Quer dizer, você não diz para ninguém o que é o 7º selo. Que a terceira etapa é isso. Não diga para ninguém o que é os 7 trovões. Não diga para ninguém o que é o dia e a hora. Você prega, mas não diga para ninguém. Mas deixou pregado aqui. Então o que é os 7 trovões? Ele diz, os 7 trovões são as revelações contidas dentro dos 7 selos. É isso daqui que me veio em mente, que as eras foi pregado antes, os selos depois, e quando foi colocado aqui na era de Laodiceia, já foi colocado o que eram os 7 trovões. E é difícil, a pessoa acaba não entendendo. Como essa mensagem foi escrita antes. Mas ela foi solta para o povo depois. Já no ano que o irmão Branham partiu. Creio que foi em 65 que começou a soltar estes livros das 7 eras da igreja para o povo, já gramaticado pelo irmão Oliveira. Agora, isso daqui para mim é tudo. O que é os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Então, lê os 7 selos, aí você fica sabendo o que é 7 trovões. Porque está ali dentro. Não pode aumentar e não pode diminuir. De maneira alguma. E se nós não falarmos o que o William Branham falou, nós estamos diminuindo. Se nós colocarmos uma revelação que o William Branham colocou, nós estamos aumentando. E não pode aumentar nem diminuir.
porque tudo já está escrito lá. Então, está dentro dos 7 selos. Irmãos, eu não canso de pregar isso. Cada vez que eu prego, eu estou vendo uma coisa. Cada vez que a gente prega, os mesmos parágrafos. Vou repetir para mim, passar para outro logo. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Então não é outro. Vamos parar aqui, gente. Vamos parar aqui para pensar um pouquinho. Ele revelará os mistérios dos 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. Então ele revelará. Olha para você ver. Ele revelará. A palavra está dentro da era de Laodiceia. Ele revelará. Está para o futuro. Mas o que é que ele vai revelar? O que é isso, 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Entende? As revelações contidas nos 7 selos, sendo que ele tinha pregado os selos em 63 e a era de Laodiceia em 61. E ele estava dizendo, são as revelações contidas nos 7 selos. Ele sabia disso exatamente quando os selos foram abertos, que os 7 trovões estavam dentro dos 7 selos. Depois que os selos foram abertos, é que o irmão Branham sabia que estava toda a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Cada selo foi um trovão. Você sabe que ele ensina sobre isso. Cada selo foi um trovão. E eu quero aproveitar bem o meu tempo aqui. Para que serve estes 7 trovões? Primeiro selo, desde o 35, 81 e 122. A gente lê parte de cada um. Olha para você ver. 35 do primeiro selo. No final da era pentecostal, segundo a palavra de Deus, e que Deus me ajude nesta noite para mostrar-lhes, devemos receber um mensageiro. É engraçado. O irmão Branham fala sempre para o futuro. No final da era de Laodiceia, da era pentecostal, que é a era de Laodiceia, segundo a palavra de Deus, devemos receber um mensageiro. Ele não dizia que era ele. Ele não dizia, vocês precisam receber o mensageiro que Deus mandou. Ele disse, devemos receber um mensageiro. Parece que a coisa estava para frente, enquanto o mensageiro já tinha pregado. Devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelará todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Aí ele revela os mistérios de Deus para preparar a noiva para o rapto. Aí ele diz assim, logo vêm 7 trovões misteriosos que nem estão escritos. Correto? E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias. Parece que a coisa estava para frente ainda. Nos últimos dias eram os dias dele. Se o povo entendesse, os últimos dias eram os dias da última era, os últimos dias eram os dias do último mensageiro, os últimos dias eram os dias do 7º selo, os últimos dias eram os dias dos 7 trovões. Então, ele está claro aqui no parágrafo 35, dizendo assim, e eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a noiva para ter fé do rapto. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para preparar-nos, porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados desta terra. Amém. Amém. Então, quer dizer, deveria vir os 7 trovões. Mas ele estava no primeiro trovão. Ele estava falando do primeiro selo. Cada selo é um trovão. Vou para o 81 agora, ver o que o irmão Branham relata no parágrafo 81 com respeito aos trovões. Apenas parte. Agora pense bem, João escreveu isto, é 81 do primeiro selo. Isto que temos. Porém, quando começou a escrever, os outros 7 trovões lhe disseram, não o escrevas,
Agora, João tinha comissão de escrever tudo o que visse. Porém, quando soaram estes 7 trovões de Apocalipse 10, então lhe foi dito, não escrevas nada disto. Estes são mistérios. Presta atenção. O que é os 7 trovões? Se você marcar pela sétima era da igreja, ele já estava respondendo o que eram os 7 trovões. São as revelações contidas nos 7 selos. Agora, aqui no parágrafo 81, olha como ele diz. Estes são os mistérios que ainda não conhecemos. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero levar as coisas. É que quando ele pregou as eras, foi antes dos selos, e ele já sabia o que era. Agora, por que ele sabia? Coisas que o irmão Oliveira diz que foi corrigido, o irmão Brana pediu para corrigir, quando ele pregou os 7 selos. Então tem muitas mensagens de irmão Brana que foi corrigido com a revelação dos 7 selos. Então, esta parte aqui da Era de Laodiceia, parágrafo 38, ela está mostrando coisas que já é os 7 trovões. Enquanto quando ele pregou o primeiro selo, ele não sabia. Olha aqui, ele não sabia. Ele está dizendo para nós aqui, ó, no primeiro selo, ele diz assim, não escreva nada disso. Estes são mistérios que ainda não conhecemos. Não conhecemos. Se vocês notarem, depois de 63 a 65, é que o irmão Brana ficou sabendo o que eram 7 trovões. Depois de 63 a 65, depois da abertura dos selos. Não foi totalmente quando abriu os selos. Porque quando abriu aqueles selos, todos os selos, e foi revelado através do ministério do 7º anjo, irmão Brana estava esperando a terceira etapa. Irmão Brana diz que não conhecemos os 7 trovões. Então, por que ele diz na Era de Laodiceia, parágrafo 38, o que é os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Entende? É porque essas coisas já estavam ali dentro da Era de Laodiceia, que o irmão Brana já estava falando para o irmão Oliveira, coloca isso daí. Porque aqui ele já está falando o que é os 7 trovões, quer dizer, na Era de Laodiceia. E no primeiro selo, ele diz que não sabia. Não escreva isso. Esses são os mistérios que ainda não conhecemos. Porém, a minha opinião é que serão revelados muito logo. E isto dará fé e graça à noiva para ser raptada. Irmãos, se alguém diz que não precisa de 7 trovões, o irmão Brana está dizendo aqui que sem os 7 trovões, as pessoas não têm fé para ser raptadas. Elas necessitam dos 7 trovões, porque eles dão fé para ser raptadas. Agora, encontramos o que é os 7 trovões. Já encontramos. Laodiceia 38, e eu vou provar para vocês aqui na festa das trombetas também. Mas Laodiceia 38, irmão Brana já está dizendo o que é os 7 trovões. São as revelações contidas nos 7 selos. Isto quer dizer, um homem não pode pregar nada diferente do que está dentro da Bíblia. Ele não pode explicar nada diferente do que está dentro dos selos. Mas os 7 selos foram escritos, mas foram escritos em símbolos. Com uma promessa, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo ele anunciou aos profetas seus servos. Amém. 122 do primeiro selo. Agora, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como preparar-se para obter essa grande fé de trasladação. Amém? Eu sei que tem muita coisa aqui, mas eu quero ler para vocês pelo menos o essencial, para vocês verem como que o irmão Brana ensinou essas coisas sobre os 7 trovões. Os 7 trovões é mistério que tinha que ser revelado. Aí ele diz que são as revelações contidas nos 7 selos. A festa das trombetas 38. Agora, os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos.
os mistérios, olha para vocês verem, escondidos, que são mistério de sétimo selo, mistério de sete trovões, os mistérios escondidos de Deus foram. Agora, isso daqui já é 64. Por isso ele sabia o que era. Esses mistérios foram revelados nos 7 selos. Aí ele diz assim, isso revelou primeiro as 7 eras da igreja. Porque começou ali, 7 eras da igreja. Abriu as eras, as colocou em posição, ambos com a história e com a Bíblia, e as colocou na posição que elas estavam. Então, nós nos encontramos na última era da igreja, sendo a era da igreja de Laodiceia, a qual era a mais corrupta de todas as eras desde o princípio. 48. Agora, desta mesma mensagem, a festa das trombetas. 48. É só um pedacinho que vale a pena. Agora, recorde. Deus é a palavra. E em cada era, ele dividiu a palavra para cada era que estaria na terra. Ele a dividiu nas eras da igreja. E os 7 selos revelaram cada pedacinho disso. Quer dizer, os 7 selos, 7 trovões, e você só pode ver 7 trovões dentro dos 7 selos. Não pode ver fora. Pergunta e resposta número 4, parágrafo 78. O irmão Brana diz, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Eles estavam perguntando para o irmão Brana se ainda seria revelado os 7 trovões ou se foi revelado e não foi dado a conhecer. Ele diz, não, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Amém. Para nós, não precisa coisa melhor do que isso, porque isso daqui é revelação. Então, tudo foi revelado nos 7 selos. Cada pedacinho disso, cada pedacinho de que foi as eras, cada pedacinho de que foi as 70 semanas. Se você ler as 70 semanas de Daniel, pregada pelo irmão Brana, você pode chegar no final e dizer assim, falta 7 anos. Porque você não consegue ver irmão Brana posicionando 3 anos e meio. Irmão Brana foi falando só da última semana. Mas quando você começa nos selos, os selos posiciona as 70 semanas. Você vai nos selos, aí o irmão Brana diz, foi 3 anos e meio. Na última semana foi 3 anos e meio a mensagem de Cristo, e agora faltam 3 anos e meio para as 2 testemunhas que são Moisés e Elias. Quer dizer, já foi posicionado, mas tem gente até hoje no mundo que tem baseado sua fé na mensagem do profeta e dizendo, falta 7 anos ainda. E que a tribulação para eles é 7 anos. Porque eles não tiveram luz para ver o que o irmão Brana posicionou as eras, posicionou as 70 semanas dentro dos selos. Quando ele pregou os selos, aquilo colocou tudo no lugar certo. Cada coisinha foi colocada no lugar certo. E depois, quando ele chegou até 65, tudo que faltava naquele período que ele pregou 7 selos foi completado. Você pega essa mensagem aqui. A festa das trombetas, ela é um complemento dos selos. Tudo que o irmão Brana não conseguiu falar no dia da semana que ele estava pregando os selos, porque ele disse que um selo dá para pregar um mês. Agora ele pregou um dia só. Ele disse que um selo para pregar sobre um selo dá para pregar um mês. Ele disse que o selo começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Se você pegar o selo, ele começou em Gênesis. E o irmão Brana não mostrou tudo isso para nós. Mas começou em Gênesis e vai até Apocalipse. Você percebe o selo. Agora, por quê? Você já começa o Gênesis sem saber qual é a semente da serpente. Mas quando você sabe que é a semente da serpente, foi um selo que foi aberto para você. Aí o selo foi aberto. Ele começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Chega em Apocalipse, você acaba não conhecendo muita coisa do Apocalipse. Mas quando você lê os selos, você fica conhecendo aquilo. Quando você lê a festa das trombetas, os ungidos dos últimos dias, aí você passa a conhecer aquilo. Então o selo está do Gênesis ao Apocalipse. Mas ele pregou um dia só. Dava para pregar 30 pregações, cada selo. E ainda faltava tempo para dizer-lhe mais coisas ainda, né? Agora, irmãos, prestem atenção que eu vou ler mais alguma coisa que eu tenho marcado aqui.
os 7 selos tinha os mistérios. Olha para você ver. O 126. 126. Para nós ter mais uma segurança, uma testemunha, o que é os 7 trovões. Então, já estudando a 7ª era da igreja, Laodiceia, parágrafo 38, ele diz que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Se alguém disser aí que o 7 trovões é outra coisa, não adianta, que o William Branham já falou o que é os 7 trovões. Amém. Amém. Isso daqui, irmãos, é tão simples, mas se vocês notarem, isso aqui é tão profundo que as pessoas mais altas da mensagem, as pessoas que andaram por mão brana, não sabem desta simples coisa aqui. Mas só de mostrar para você o fio da meada, você pode notar que já dá para alcançar o que é os 7 trovões. Aí fica aquele mistério grande, mas o que é 7 trovões? Então me diga aí, o que é? O que é 7 trovões? A maioria fica assim. Agora, se você guardar bem, o que é 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Quem falou isso? William Branham. Aonde? Laodiceia 38. Irmãos, vocês têm que guardar as coisas principais. Eu estou aprendendo agora. Eu estou pregando e aprendendo agora. Então, o 126 da festa da São Bento, ele diz assim, agora, alguém disse, bem, aqueles 7 selos, irmão Branham, que serão revelados nos últimos dias. Olha para vocês verem. Aqueles 7 selos. Irmão Branham sempre misturava 7 selos com 7 trovões. Que o que ia ser revelado nos últimos dias é os 7 trovões. Aqueles 7 selos. E ele tinha a escritura anterior aqui, ó, no 124, ele já tinha mostrado que é Apocalipse 10, 1 a 7. Então ele diz aqui. Agora, alguém disse, bem, aqueles 7 selos, irmão Branham. Então, irmão Branham, que serão, olha para vocês verem, que serão revelados nos últimos dias. Irmãos, daqui já era 1964, os 7 selos tinham sido revelados em 63, e eles falavam para o irmão Branham, mas e aqueles 7 selos, aqueles 7 trovões, que teriam que serem revelados nos últimos dias? Algum grande mistério, como nos aproximarmos de Deus? Aí o irmão Branham diz, não, senhor, isso não pode ser. Quem tirar uma palavra desta Bíblia, ou adicionar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Então, presta atenção. O que é isto? O que é os 7 selos, irmão Branham? O que é os 7 trovões, irmão Branham? O que é isto? É uma revelação do que tem faltado lá atrás. Estão guardando? Pergunta. Irmão Branham diz, os 7 trovões é uma revelação contida nos 7 selos. Deixa eu repetir essas coisas, porque são coisas que precisam ficar dentro de nós. Olha bem. E que é os 7 trovões, irmão Branham? São as revelações contidas nos 7 selos. Agora aqui, um ano depois da pregação dos 7 selos, ele vem e diz assim, quando as pessoas perguntaram, mas quando revelar esses trovões, vai ensinar como nos aproximar de Deus. Gente, nós já devíamos ter aprendido a aproximar de Deus, é sem trovão. Sem trovões. Aprender a aproximar de Deus. Ele diz, não é isso não. Porque o que você está esperando, ele podia dizer, é que alguém pregue uma coisa que não está na Bíblia. Ele diz, não pode, está escrito na Bíblia, que não pode tirar e não pode adicionar nada na palavra de Deus. Então o que é isso? Ele diz, é uma revelação do que tem faltado lá atrás. O que é os 7 trovões, irmão Branham? É uma revelação do que faltou a explicação nas eras. Os selos foram abertos. Na primeira era abriu o primeiro selo. Na quarta era abriu o segundo selo. Na quinta era abriu o terceiro selo. Na sétima era abriu o quarto selo. Isso foi o que aconteceu. E as pessoas não perceberam. Porque os selos abriram por assim. E quando chegou na sétima era, que abriu o quarto selo, estava a águia, que é o profeta. A águia falou para nós, do primeiro ao quarto,
e falou para nós do quinto, sexto e o sétimo. Entende? No tempo da águia. A águia veio, porque a águia olhou para trás e viu o que foi. O que era? Os 7 trovões. O que eram os 7 selos? Aí a águia explicou, do primeiro ao quarto, que era o tempo da águia, William Branham na Terra. Mas o que é o quinto selo? A águia veio e disse, são as almas debaixo do altar, são almas judias, não são gentias, são almas judias. Mas o que é o sexto selo? Ele diz, é uma interrupção da natureza. E quando isso aconteceu? Ele diz, olha, muitas coisas destas que as pessoas estão esperando, de a lua converter em sangue, escurecer o sol, ele diz, eu queria provar, mostrar para vocês onde tudo isso aconteceu. Deus em Simplicidade, 182. Eu queria mostrar para vocês onde isso aconteceu. Sabe quando aconteceu? Quando Hitler estava matando o povo judeu, estava cumprindo parte do sexto selo. Ele estava matando o povo judeu, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Esses 4 anjos estavam matando os judeus, cumprindo parte do sexto selo, para que ficasse apenas, olha para vocês, irmão, quando ele cumpriu aquela parte do sexto selo, aquelas almas que foram para debaixo do altar, foram aqueles milhões de judeus que morreram, que nós conhecemos o Holocausto. Foi aquelas almas, foi para debaixo do altar. O sexto selo se abriu, diz William Branham, um pouquinho antes do sétimo abrir. Agora espera lá, gente. É um homem enviado de Deus? Não, há um homem aqui que pode acender a luz, 26. Ele fala sobre isso. Abriu. Aquelas coisas aconteceram, as trombetas soaram, no sexto selo. Aí ele mostra, quanto foi? Qual trombeta? Você vai em Apocalipse 9, verso 13, em diante, ele mostra que aquelas trombetas ali, era Hitler. Não dá para vocês ver que estava soando a trombeta e a morte sobre os judeus, e eles estavam indo para debaixo do altar. Era o sexto selo, o quinto selo. O sexto selo já estava ali, acontecendo quase em paralelo. Quinto e sexto selo estava acontecendo em paralelo ali, porque foi no tempo de Hitler também. E o sexto selo, tudo aquilo ali aconteceu naquele período. Parte do sexto selo, vocês têm que saber sempre disso, porque o sexto selo vai ser aberto através de Moisés e Elias para os judeus. Mas para nós, o sexto selo, do primeiro ao sétimo selo, foi revelado pelo mensageiro William Branham. Então aquilo já está revelado. Então está revelado coisas que estão acontecendo e que irão acontecer. Coisas do quarto selo que já aconteceu, mas tem coisas do quarto selo que só vai acontecer quando nós formos arrebatados. Irmão Branham diz no parágrafo 120 do quarto selo. Ele diz o quarto selo é um selo predito. Ele só cumprirá quando a noiva sair no rapto. A noiva sai, e aí Satanás desce e encarna no falso profeta, e o falso profeta se converte em besta, e aí começa a matar outra vez. E ele vai matar o quê? Ele vai completar o número dos seus irmãos, dos seus conservos. Quem? Judeus. Então a besta vai matar. Como a besta matou, ficou por detrás dos judeus. Ele estava por detrás. A besta estava ali por detrás de Mussolini, por detrás de Hitler, de Eichmann. A besta estava por detrás. Ele era ali o falso profeta. E por detrás desses homens, ele permitiu que esses homens matassem os judeus. Por que a igreja não interviu? E agora eles vieram pedir perdão para os judeus? Porque a igreja não interviu. Porque ela não podia intervir. Ela tinha que deixar matar os judeus, porque tinha que cumprir a Bíblia. Tinha que cumprir. E ela permitiu que Hitler matasse os judeus. E agora, quem será que vai matar os 144 mil outra vez? Porque a Bíblia diz que era para aqueles ficarem quietos, vocês durmam aí, ficam quietos, eu vou dar uma veste branca para vocês, vocês não merecem, que os seus pais rejeitaram o Messias lá atrás, vocês não merecem roupa branca, mas eu vou dar para vocês alguma coisa, e vocês ficam aí esperando até que cumpra
o restante que tem que morrer como vocês morreram. Então, irmão Branham mostra que quando a noiva sobe, então Satanás desce, encarna no falso profeta, esse falso profeta se torna besta e vai matar os 144 mil judeus, para completar o número daqueles conservos que estão debaixo do altar do quinto selo. Amém? Amém? Bom, a gente tem que passar por tudo isso para poder esclarecer estas coisas. Então, outra vez aqui no parágrafo 126, o irmão Branham está dizendo o que é os 7 trovões, o que é Apocalipse 10, 1 a 7. Ele mesmo perguntando, o que é isso? Aí ele mesmo responde, é uma revelação do que tem faltado lá atrás. Isto já está escrito aqui. Mas se você pega aqui o primeiro selo, 35, ele diz, não está escrito. Agora, por quê? Gente, estava no primeiro selo. Irmão Branham tinha que abrir todos os selos primeiro, para depois Deus mostrar para ele onde estavam os 7 trovões. É isso que acontece. Então, quando abriu todos os selos, porque os selos assim, foram abertos pelo Cordeiro, do primeiro ao 7º selo. O Cordeiro abriu, só que não revelou. Ele só abriu. No tempo do irmão Branham, o Cordeiro veio e abriu o 7º selo, mas não revelou. Aí, você que tem que ter luz do assunto, porque o Cordeiro abre, mas quem revela é período de leão. O Cordeiro abriu. Você vai notar ali que o Cordeiro abriu um dos selos, mas ele não revelou. Ele abriu 7 selos, mas ele não revelou. Mas nos dias da voz do 7º anjo. E quando eram os dias da voz do 7º anjo? Você vai a Apocalipse 10, 3, ele brada como leão. Então ele não revelou ali como cordeiro, ele abriu como cordeiro. Mas para dar a revelação, ele tinha que ser leão. Então ele veio como leão, é porque ele desceu no Monte Pôr do Sol com cabeleira branca, que é cabeleira de juiz. Amém? Deixa eu ver se eu vou rápido aqui para acabar de esclarecer. Isto já foi escrito aqui, está aqui, é para revelar o que já foi escrito. Porque você não pode adicionar nada a isto ou tirar uma palavra disso. Quer dizer, se você quiser falar alguma outra coisa, que 7 trovões é alguma coisa que vai acontecer e que tem que ser escrito, vai fazer isso e aquilo, o irmão Branham diz, não pode, porque não pode aumentar nem diminuir. A Bíblia, e a Bíblia já está escrita completa. Então, por que está escrito lá na Bíblia? Não escreva. Porque se João escrevesse, João escreveria a revelação dos 7 selos. João não podia escrever. Aquela revelação era para os dias da voz do 7º anjo, e não para João, para o tempo de João. Tinha que vir 7 eras da igreja primeiro, acontecer aquilo, aí vinha o 7º anjo e revelava os 7 selos que ocorreu no período das 7 eras da igreja. Amém. Eu creio que isso aqui é fácil. 127. 127. O 7º selo tinham os mistérios. Agora eu sei que mistério. Mistério do dia e a hora. Mistério do 7º anjo. Mistério do 7º selo. Mistério dos 7 trovões. Os selos, está tudo com esse mistério. Parágrafo 127. Presta atenção. Quem tirar uma palavra ou adicionar uma palavra a isto, esta é a completa revelação de Jesus Cristo. E os 7 selos tinham os mistérios escondidos de tudo que isto era. E estava suposto a abri-lo no último dia, na era de Laodiceia, no fim do tempo. Graças a Deus, aquilo termina a mensagem para a igreja. Quer dizer, quando abre, termina a mensagem para a igreja. Aquilo termina isto. Quando olharem para trás, aí outra vez, quando olharem para trás, para onde que você vai olhar? Não, eu tenho que olhar lá para frente, porque Jesus vai vir para arrebatar o povo. William Branham está dizendo aqui, que quando nós estivéssemos nessa altura aqui, quando olhares para trás, quer dizer, quando você olhar para a revelação dos 7 selos, quando você ler isto daqui, você está olhando para trás. Olhando para 63 a 65. Então ele diz, quando olhares para trás e virem o que tem acontecido.
Então você olha lá para trás, 63 a 65, e você está vendo o que aconteceu, que os outros não estão vendo. Quando olhares para trás e virem o que tem acontecido. O que é que tem acontecido? Quando eu olho para trás, eu vejo, olha, eu pensava que a terceira etapa estava para frente, já está para trás. Eu pensava que Jesus ainda ia vir, ele já está para trás. Aí ele já veio, no Monte Pôr do Sol. Agora falta só arrebatamento. Primeiro é a vinda de Cristo para manifestar como Filho do Homem na terra. Então ele veio e manifestou como Filho do Homem. Agora eu olho para trás. Eu não tenho que olhar para frente. Vamos olhar para frente, porque Jesus falou para nós olhar para frente e diz assim, cuidado com a mulher de Ló. Você não torna como a mulher de Ló, fica olhando para trás. Mas o que Jesus está mostrando é que a mulher de Ló olhou para trás, ao invés de olhar para frente, porque os acontecimentos estavam para frente. Mas nós, William Branham diz, quando olhares para trás. Por quê? Porque não tem acontecimento para frente. O acontecimento está para trás. Então agora eu posso olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Agora, se você não olhar para 63 a 65, você vira outra estátua de sal. Se não olhar, o Velho Testamento, se um homem tentasse entrar além do véu, morria. Mas do Novo Testamento para cá, se você não entra, você está morto. Tem que entrar lá dentro. Por quê? O véu foi rasgado. As eras da igreja, ninguém podia falar nada para nós do que era 700, do que era 7 trovões. Mas depois que veio William Branham, rasgou o véu dos mistérios. Aleluia. Agora acho que até esse mato está escutando, os bichos, o mato está escutando. A gente não aguenta, vai indo, rasgou. Hoje eu estou com liberdade para falar. É que você não tem nem liberdade para gritar. Não pode. Vai escutar de lá. Então, isso que é tremendo. Agora você olha para trás e vê onde isso aconteceu. Os crentes da mensagem não conseguem olhar. Eles tentam pôr outro profeta para frente, eles tentam aparecer outro homem para eles colocar na frente, e o William Branham já está dizendo aqui, não fica olhando para frente mais não. Quando olhares para trás e virem onde tudo isso aconteceu, é o 127, para quem quer examinar se foi o William Branham mesmo que diz, a festa das trombetas 127. Graças a Deus, aquilo termina a mensagem para a igreja. Aquilo termina isso. Quando olharem para trás e virem o que tem acontecido e virem para onde tudo isso foi trazido, aquilo termina com isso, a era da igreja. Agora você olha para trás, então o que foi? Terminou a era da igreja lá atrás. Aquilo termina com isso, a era da igreja. Quando olhar para trás, hoje nós estamos pregando, desde o ano 2000, que a era de Laodiceia terminou. Não, mas espera lá, nós estamos pregando atrasados, eles estão achando que nós estamos demais. Ah, vocês estão adiantados demais. Nós estamos atrasados. Nós conseguimos agora olhar para trás, olhar onde isso aconteceu. Gente, não tem mais nenhum homem ungido para frente, senão Moisés e Elias para os judeus. Não tem mais para gentil. O gentil fica esperando um homem, seja esse quem for. Eu gosto muito da família do profeta, mas não adianta eu ficar esperando a família do profeta, gente. Eu tenho que esperar no que o profeta falou. Agora, o profeta diz uma coisa. Ele diz também na mensagem dos ungidos dos últimos dias. Ele diz, quando Deus terminar comigo, leia as minhas mensagens, ouça as minhas fitas. Ele diz assim, ouça as minhas fitas, quando Deus terminar comigo. William Branham diz assim, quando Deus terminar comigo, vocês esperam que eu vou voltar. Ele não diz isso. Ele deixou claro, quando Deus terminar comigo, volte às fitas, ouçam as fitas. Está lá nos ungidos dos últimos dias. Eu me esqueço de parar agora, mas está lá. É bom que você lê também um pouco, vai procurar. Amém. Mas para vocês aqui eu posso dar o parágrafo no final. Aqui eu posso dar. É fácil que a gente encontre isso daí. Fácil. Deixa eu ver se eu estou no final aqui. Já li o 124, 125. O que significa um profeta? 95, só para a gente encerrar. Aqui agora. 95. Mas todo mundo sabe o que é um profeta. Mas se sabe, por que não crê? Por que não crê? Um profeta não significa unicamente um vidente, um adivinho. Porque pega mais por esse lado. Ele é um vidente, ele é um adivinho.
Irmão Brando diz, não significa somente isso. Um profeta significa um revelador da palavra que está escrita em sua própria vida. Irmão, você sabe o que é Apocalipse 10, Malaquias 4, Atos 3, 19 a 21, Mateus 17, 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, São Lucas 17, 26 a 30, e Apocalipse 3, 14 a 22. Você sabe que, onde está escrito aí? Está escrito na vida de William Marion Branham. O nascimento dele, em Zacarias 14, 6 e 7, está escrito na Bíblia e está escrito na vida dele. Isso aqui é o que o profeta diz. O que é um profeta? Significa um revelador da palavra que está escrita em sua própria vida. Tem hora que ele pensa, né? Ele vem revelar só os mistérios para lá. Gente, se a pessoa quiser saber o que é o sétimo selo, olha, o profeta do dia, ele vem para revelar o que é o sétimo selo. Só que o sétimo selo está em carne. O sétimo selo está usando paletó. O sétimo selo está andando de avião. O sétimo selo está comendo e bebendo. As pessoas não podiam ver o que era o sétimo selo. Porque eles ficam esperando. O que é o sétimo selo? Aí vai no primeiro selo, parágrafo 33, ele diz, os mistérios de toda a Bíblia é unicamente o ministério do sétimo anjo. Amém. Aí ele diz assim, para me terminar, o 95, a festa das trombetas, suas próprias obras revelam e vindicam a palavra daquele dia. Gente, as obras que o William Branham fez, o que ele pregou, vindica aquela palavra do dia dele. A palavra do dia do profeta, ele cansou de falar isso para nós, gente. É o cumprimento de Apocalipse 10, 1 a 7. Ele estava mostrando isso nos dias dele. É o cumprimento da palavra, é o cumprimento de Malaquias 4, é o cumprimento de São Lucas 17, 26 a 30. Ele estava sempre citando essas escrituras. São João 14, 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Aquele que crê em mim, irmão Branham colocou como um versículo dos dias dele. Aquele, não aqueles. A Bíblia não diz aqueles que crerem em mim. Ele diz aquele, falando no singular. Amém. Amém? O que é os 7 trovões? Terminar, ver se você... A pessoa vê se eu fizesse essa pergunta agora. O que é os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Tão simples. Está tão claro. 126 é a festa das trombetas também. Está tudo ali. Você não tem que procurar em outro lugar. Eu tinha uma vontade de saber o que é 7 trovões, meu Deus do céu. O que é 7 trovões? Mas, para ser claro para vocês, eu estou aprendendo hoje. Por isso que eu estou pregando hoje o que é 7 trovões. Certo? Eu sei que um trovão é a voz de Deus. Eu sei que o profeta é a boca de Deus, mas eu precisava saber para mim mesmo o que é 7 trovões. Então, quando isso me veio, o que é 7 trovões? E já veio esses parágrafos, mas é os mesmos que eu já preguei tantas vezes e não vi. Eu preguei quantas vezes eu preguei esses parágrafos aqui? Eu não vi isso daqui. O que é 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Para quem vai estudar, vou deixar claro aqui mais um parágrafo, o desvelar 273 a 278. Eles esperavam que o irmão Branham até escrevesse o 23º capítulo de Apocalipse. O irmão Branham diz, não pode. Ele diz, mas você tem condições para isso. Você é a única pessoa que nós conhecemos. Porque você é um profeta e tem condições de escrever. Quer dizer, se você escrevesse o 23º capítulo de Apocalipse, poderia muito bem dizer o que era os 7 trovões. Ele diz, mas não pode. Mas por quê? Porque não pode aumentar nem diminuir.
Ele diz, mas tudo está revelado lá. Os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de cantar, de falar um pouco desta grandeza do dia. E aqui onde o próprio Haroldo diz um lar simples, mas a maior mensagem do mundo hoje é o que é os 7 trovões. É a maior mensagem. E o Senhor vem sempre em manjedoura. E o Senhor tem que tomar nós também como manjedoura, para o Senhor poder falar, para o Senhor poder ouvir. O irmão tem que ser manjedoura para ouvir, a irmã tem que ser manjedoura para ouvir, porque grandes lugares não quiseram aceitar ao Senhor Jesus Cristo, mas agora a manjedoura do meu coração, do seu coração, do nosso lar, da nossa vida, está dizendo, muito obrigado, Senhor, porque hoje eu fiquei sabendo o que é 7 trovões. Ele nasceu aqui no meu lar, ele nasceu aqui no meu coração, porque já estava dentro da sua palavra, mas eu não sabia o que era. Mas agora sei que são as revelações contidas nos 7 selos que já foram revelados. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.